Olá, começa agora o Ouro Fino em Campo. É aqui que você encontra as melhores soluções para o agronegócio. O programa de hoje é voltado para quem trabalha com granja de postura no Brasil, ou seja, para quem produz ovos para o consumo humano. O Brasil ocupa a 6ª posição mundial na produção do alimento. Mas quais são os gargalos e os desafios sanitários e nutricionais nesse negócio? É o que você fica sabendo agora no quadro em discussão. Bom, e aqui comigo está a médica veterinária e pesquisadora do Instituto Biológico da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, Nilce Soares. Nilce, primeiramente, obrigada pela presença aqui no Ouro Fino em Campo. Eu que agradeço e é um prazer estar aqui na Ouro Fino para falar de ovos, que eu sempre trabalhei com isso e gosto muito de divulgar a boa qualidade dos ovos. Com certeza. Então vamos começar. Como está a produção de ovos no Brasil? Atualmente no Brasil, a produção de ovos comerciais, ovos de mesa, ela está saltando de uma produção não artesanal, mas inicial, com granjas, para grandes empreendimentos e muito profissionalizado. Hoje nós temos grandes empresários, grandes empresas que produzem muitos ovos de qualidade. Nós temos na região de Bastos, onde eu trabalho, em Bastos, nós temos cerca de 25 milhões de aves, mas temos outros polos como Santa Maria do Jetibá e o Mato Grosso, que tem plantéis de mais de 10 milhões de aves cada um desses. Nilce, quais são os principais problemas que podem surgir numa granja de postura? Bom, os problemas que aparecem são decorrentes do crescimento dessa avicultura. Então, hoje nós temos para criar grandes lotes de pintinhos, então a gente aumentou o adensamento das aves para serem criadas e para produzirem. As aves, hoje, elas fazem a produção em instalações que são elas estão alojadas em metro cúbico. São instalações verticais, como andares, como prédios de apartamentos, e a gente conta que as aves estão adensadas em metro cúbico. Então, decorrente desse adensamento, quando você adensa qualquer tipo de animal, aparecem problemas. Primeiro, problemas respiratórios por conta da qualidade de ar, problemas de ácaros, porque você cria um ambiente interessante para esses ácaros viverem, problemas de transmissão de doenças bacterianas, porque devido à tecnologia de retirada de esterco, as aves podem estar em contato com esse esterco, mais do que no sistema antigo, o sistema californiano. Você já citou alguns desafios sanitários, Já. Como doenças que podem surgir aí no dia a dia. Tem algum outro desafio também na questão nutricional dessas aves? Sim, a nutrição hoje em dia passa por uma mudança de matéria-prima. Então, antigamente usava-se só milho, soja, farinha de carne. Hoje não. Hoje nós temos milheto, sorgo e a qualidade dos grãos. Então, a gente tem vários tipos de grãos para serem utilizados e necessita que a granja tenha programa de nutrição e alimentação das aves, que são reformulados às vezes até a cada dia, dependendo da necessidade da inclusão. Então, o desafio hoje nutricional é ter um programa de nutrição adequado para cada idade e atualizado a cada dia para a empresa. Com certeza. E se a gente vai dar um tempinho no nosso bate-papo agora para assistir uma reportagem que fala sobre os benefícios dos ovos na nossa alimentação. Veja só. Cozido, frito, mexido. Estava tão perdida que nem sabia como você gosta de ovos. É sim. O quê? É sim. Tudo bem? Vamos lá. Independente da forma, o ovo está presente na alimentação das pessoas. É fácil de fazer, prático. Gostoso? Sim, muito.
Eu gosto, eu acho bastante nutritivo, faz bem, eu sempre costumo desde criança, né? Às vezes sim, não é diariamente, mas costumo sim. O consumo da proteína aumentou muito na última década no Brasil e alcançou cerca de 160 unidades por ano. O número pode impressionar, mas em países como Estados Unidos e Japão, a quantidade é muito maior. No México, por exemplo, é de quase um ovo por dia. Segundo essa nutricionista, mitos como o alto colesterol do ovo e a presença da salmonela prejudicam a inclusão da proteína na alimentação do brasileiro. Existe uma diferença entre o colesterol presente nos alimentos e o colesterol que a gente absorve. Para você ter mais ou menos uma ideia, Gustavo, em um ovo, na gema dele, contém 200 miligramas de colesterol. O fato da gente consumir um ovo não significa que a gente absorveu essas 200 miligramas de colesterol. A partir do momento que a pessoa compra esse ovo, que ela adquire, que ela vai manusear esse produto, principalmente dentro de casa, a gente pode eliminar esse risco da salmonela. Só que a gente tem que ter um manejo correto, um cuidado correto, principalmente na hora da preparação desse ovo. Estudos indicam que o ovo é um alimento completo e pode ser consumido todos os dias. Tem somente 70 calorias, é muito nutritivo, fonte de proteína e ainda possui vitaminas, ácido fólico, minerais e substâncias antioxidantes. Outros componentes importantes para a saúde são a albumina e a colina. A albumina é uma proteína de alto valor biológico que a gente encontra na clara do ovo. E ela é muito importante na reconstituição muscular, principalmente para aquelas pessoas que se exercitam e tal, após a atividade física. É interessante sim esse consumo para ajudar nessa recuperação da massa muscular. A colina, na verdade, ela é encontrada na gema do ovo e ela está muito ligada à transmissão dos impulsos nervosos, auxiliando, aí, contribuindo para os benefícios dos ovos. Bom, Nilce, a gente acabou de ver na reportagem que o consumo de ovo no Brasil ainda está baixo. Por quê? Esse consumo, ele hoje, a gente que trabalha no setor não considera ele muito baixo, porque ele já teve muito menor. Era cerca de 120, foi para 130, 140, hoje a gente está em torno de 160, mas isso considerando o Brasil todo. Se a gente considerar a região sudeste, ele já passou de 200. Olha só, então está crescendo em aceitação. Está crescendo. E se Deus quiser, esse consumo no Brasil todo vai chegar perto de 200, que é uma marca muito boa para o Brasil, em 2, 3 anos, no máximo 4 anos. Mas eu vou emendar já um outro problema. A indústria de produção de ovos tem que se adequar para atender essa demanda de consumo. Nós hoje não podemos atender essa demanda. A gente está com um crescimento muito alto para atender uma demanda de 160, 170. Imagine a hora que essa demanda tiver em 200 ovos por habitante. Bom, fica aí que a gente te espera aqui. É um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Tem mais em discussão e a importância de uma farmácia nas fazendas. Tecnoleite Complen 2014. A maior feira do Centro-Oeste para o agricultor e o produtor de leite. De 19 a 22 de agosto em Morrinhos, Goiás. Palestras, cursos, treinamentos, torneio leiteiro, demonstrações agrícolas e grandes oportunidades de negócios. Tecnoleite Complen 2014. De 19 a 22 de agosto em Morrinhos, Goiás. O programa está de volta. Hoje eu recebo a médica veterinária e pesquisadora do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, Nilce Soares, para falar sobre os desafios nas granjas que produzem ovos para o consumo humano. Nilce, vamos falar agora então, a gente já tinha dado início no bloco anterior sobre os gargalos. Quais são os principais gargalos aí na produção de ovos no Brasil? Bom, para atender essa demanda de consumo, as empresas, vamos dizer assim, saíram de um sistema mais antigo de produção, com galpões mais antigos, que eram alojados um número menor de aves, os lotes de pintios eram menores, para
um crescimento muito rápido. O desenvolvimento tecnológico em termos de instalações veio muito rápido e para atender o consumo. Só que esse passo tem que ter degraus para ser atingido. E a gente está tendo que subir esses degraus muito rapidamente. Então, antigamente a gente tinha como lote grande de pintinhos para criar, para botar ovos, para virar galinha de postura, um lote de 40 a 50 mil. Hoje nós temos lote de 150 mil. Então nós temos gargalos de manejo, gargalos de instalações, gargalos de mão de obra, gargalos de logística de entrega dessa produção também, gargalos de aquisição de matéria-prima. Com esses lotes aumentados, de até 150 mil, hoje a gente pouco vê um lote menor que 30 mil, é de 30 a 150 mil, a gente tem que ver como vão ser criados. Então, as instalações para a criação desses pintinhos, dessas franguinhas, não estavam apropriadas para esse número. Então, a gente tem que fazer manejos compensatórios. O outro gargalo é o que pode aparecer de desafio sanitário quando você, em vez de criar 10 mil, você está criando 20 mil no mesmo lugar que só cabia 10 mil antes. Então, é todo um planejamento de programa de vacinação, de programa de manejo, de programa de alimentação, para que essa ave não fique prejudicada no seu crescimento. E vem outros desafios, a cada hora a gente estuda, aumenta, porque a produção vai aumentando, o tamanho da granja, a proximidade de galpões, as exigências que é feito pelos órgãos ambientais, pelos órgãos de saúde humana, pelos órgãos, e também por um problema muito sério que a gente está tendo de mão de obra. A avicultura está tecnificada porque a gente não tem mão de obra suficiente para manejar essa quantidade de aves. Então aí veio a tecnologia dos grandes investimentos em galpões automatizados e com ambiência adequada para as aves. Nilce, muito obrigada pela presença aqui no Ouro Fino em Campo. O assunto é bem amplo, mas com certeza haverá outras oportunidades para a gente debater ainda mais esse assunto aqui. Tá. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho, iniciar essa série de entrevistas que a gente pode fazer para passar para as pessoas, seja o nível que for técnico, nível de consumidor, as pessoas que se interessam em saber que os ovos são produzidos com qualidade. Com certeza, obrigada e até a próxima. Bom, agora a gente muda de assunto para falar de bovinocultura. Veja o exemplo da Fazenda Boa Esperança, em Minas Gerais, que tem uma farmácia montada na propriedade para tratar imediatamente os animais quando surge alguma doença. O produto que não pode faltar é o Biobac da Ouro Fino. Veja só. A Fazenda Boa Esperança, no pequeno município mineiro de Serrania, investe na sanidade do rebanho leiteiro. Com a saúde em dia, o objetivo é produzir 15 mil litros de leite por dia até 2020. Para chegar a esta meta, a equipe técnica da Ouro Fino instalou na propriedade uma farmácia com produtos terapêuticos para prevenir e controlar doenças que possam prejudicar a lactação das vacas. É uma parceria com a Corpus, que é a cooperativa de produtores de leite de Serrania, que nós montamos a farmácia para eles, deixando o produto à disposição para ser usado da forma que for preciso. E todo mês é feito o levantamento do que foi usado, passado para a cooperativa, e isso é faturado e emitido o boleto para ser pago na fazenda. Então isso, a fazenda não tem necessidade de bancar estoque, não tem necessidade de ficar preocupada com validade de produto e com falta de produto, porque a gente sempre repõe aquilo que foi usado e é só cobrado o que eles usaram no mês e é abatido no leite no pagamento. O responsável pela pecuária na fazenda afirma que ter produtos disponíveis na propriedade facilita o trabalho diário. Uma farmácia, ela tem que ter todos os produtos que a gente precisa. Porque animais é o seguinte, a gente nunca sabe a hora que a gente vai precisar. E a gente tendo o socorro já em mão, não precisa esperar que traga para a gente. O socorro já está em vista, né? As futuras matrizes leiteiras da propriedade também recebem cuidados especiais. O Biobac, a recomendação é logo após o nascimento do animal. Após a colostragem, após a cura do umbigo, nós recomendamos a utilização do Biobac durante 3 dias consecutivos. Com as soluções à disposição do homem do campo, a saúde das bezerras está garantida. Com a implantação da farmácia Ouro Fino,
melhorou o custo da gente, porque a gente antes pegava produto de várias empresas, né? Não tinha confiabilidade de nada, né? E com isso também reduzimos, além do custo, produtos vencidos na prateleira, né? E a ideia é fazer essa parceria e fidelizar mais tempo com a Ouro Fino. Por hoje é só. Então fique ligado, daqui a pouco tem programa ao vivo. É na edição do 12h50, hora de Brasília. Eu vou bater um papo com a médica veterinária da Ouro Fino, Raquel Albernaz, sobre estação de monta em equinos e por que induzir a ovulação das éguas. Participe com perguntas pelo e-mail ourofinicampo@ourofino.com ou então pelo telefone 0800 941 2000. Eu espero você. Tchau!